Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos numa breve leitura do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma das mais belas composições teológicas com a qual Deus nos abençoou. Ela mostra um homem abençoado, ricamente abençoado com sabedoria, abençoado com riquezas, abençoado com toda sorte de bens e dádivas que um homem, que um rei poderia necessitar para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu ofício, para cumprir as suas responsabilidades para com Deus e para com o povo de Deus. Esse foi o rei Salomão. Rei Salomão, conhecido como o mais sábio dos homens, e após uma avaliação da sua vida, do seu trabalho, considerando o triste fim que ele teve, conclui-se entre os sábios que entre todos os sábios, nunca houve homem mais tolo do que o rei Salomão. Por quê? Ele já havia recebido graciosa e bondosamente de Deus tudo o que ele necessitava. E boa parte da vida dele, ele passou buscando uma maneira de conquistar aquilo que ele já havia recebido. O que você pode dizer não faz nenhum sentido. Mas se você prestar atenção, muitos religiosos vivem também nessa mesma tentativa. Recebeu graciosamente de Deus. Está fluindo na vida dele, as coisas estão acontecendo de acordo com o plano e o propósito de Deus. Aceitar as bênçãos, submeter-se às bênçãos, às regras que acompanham, é gracioso, é gracioso. É um dom pela graça? É um dom pela graça. Não depende do mérito? Não depende do mérito, mas traz consigo responsabilidades, traz consigo limitações. A graça não é um convite para a irresponsabilidade ou irreflexão. A graça é um convite para a vida de submissão e obediência a Deus, usufruindo de toda a riqueza que Deus disponibiliza para a vida daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele grupo, daquela nação. Salomão procurou uma maneira de garantir o que Deus deu gratuitamente a ele por esforço próprio, por mérito próprio. Então ele foi aquele homem que buscou sabedoria e conhecimento em todas as fontes, em todas as áreas, já atendo gratuitamente de Deus. E aquele que observou a vida do rei, ou aqueles que observaram, se expressaram na mesma forma de sabedoria, como pregadores. O título diz que foi Salomão que escreveu, o rei diz, mas isso era muito comum, você homenagear, ou a pessoa a quem você se refere, você coloca no título, atribuindo a ele aquela obra, porque não é totalmente errado. Não é totalmente errado por quê? Porque a reflexão, a sabedoria, o conhecimento, as advertências decorrem da observação da vida do rei Salomão. Então, ele é, em parte, o autor do livro de Eclesiastes. Discussões à parte, vejamos o que diz o texto. Eis as palavras do pregador, filho de Davi, o mestre, Correlete ben David, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Quanta estupidez, quanta ignorância na vida de um homem tão sábio, quanta miséria na vida de um homem tão rico, quanta pobreza na vida de um homem que acumulou tanta riqueza. Quanta insensatez, quanta estupidez. Ninguém se atreveria a dizer isso pessoalmente ao rei Salomão, porque ele teria uma resposta que os faria calar. Mas a vida do rei Salomão calou, silenciou, o fim da vida dele silenciou absolutamente tudo que ele poderia ter feito, ter realizado, além daquilo que ele realizou. Mas veja, tudo que Salomão realizou foi um cumprimento das promessas de Deus para Davi. Tá? Salomão, o realizador do sonho do rei Davi. Que Deus te permita realizar os seus próprios sonhos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.